Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carlos Honorato e nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre economia, negócios, estratégia e tudo mais que tem pelo caminho. Nesse momento em que o Trump está colocando essas tarifas, né, e está todo mundo aturdido, bagunçado, desmiolado, não sabe exatamente para onde vai, é nesse momento que eu acho que a gente tem que participar de uma forma mais efetiva, mais forte, dar a nossa opinião, e por isso que agora definitivamente estou reativando esse canal do YouTube com a ideia de trazer informações. Eu sei que tem muita gente que me segue no LinkedIn, ex-alunos, pessoas com quem eu trabalhei. E é nesse momento que a gente tem que colocar a nossa opinião à prova, né? Tem que enfrentar efetivamente o que está acontecendo, até porque nesse mar de informação, e é um mar de informação que só tende a aumentar, você tem tudo quanto é opinião, né? E pior, você tem opinião. Quando você tem muita opinião, os fatos, as observações, as estratégias, as ideias começam a ficar um pouco de lado. E é nessa perspectiva que eu volto, né? Que eu volto aqui para trabalhar com vocês, para apresentar informação, conteúdo. A gente que tem alguma experiência com televisão, que tem alguma experiência com vídeo, né? Acaba sempre ficando meio preocupado. Será que o vídeo está bem alinhado? Será que o abajur ali é fake, não esse abajur é de verdade? Será que o fundo tá legal, tudo mais? E o que a gente percebe, e esse é um ensinamento que os YouTubers estão trazendo para a gente, é que o ideal é a gente trazer a nossa opinião, a nossa informação, né, para quem nos assiste, para quem nos procura, para quem nos ouve, para quem nos acompanha. Então é nessa perspectiva, é nesse movimento, é nessa ideia que eu estou de volta aqui gravando, né? Nem sempre é possível, mas a gente sabe que a gravação de um canal de YouTube, a participação de um canal de YouTube é algo que exige esforço, exige dedicação, exige disciplina, que é alguma coisa que às vezes a gente não tem, não por falta de vontade, não por preguiça, mas por, enfim, por diversos elementos que acabam atrapalhando a nossa vida. E nesse vídeo que eu considero uma retomada, eu acho que é muito importante a gente deixar todos a par da necessidade de justamente buscar boa informação. Quer dizer, eu não estou aqui agora nesse vídeo especificamente para ficar falando sobre a opinião sobre Trump, sobre o que está acontecendo aí no mundo, né? A gente vai dar essa opinião à medida que os vídeos vão sendo gravados, vamos trazer informações que sempre prezam pela independência. Então, uma coisa que eu gosto é de tentar demonstrar alguma independência, e mesmo quando eu for dependente de alguma coisa, se tiver alguém me anunciando, não vou deixar de receber anúncio. Se quiserem me chamar para um partido político que eu me alinho, eu vou também, não tem problema. Mas o fato é que isso tem que ficar claro. E as pessoas, muitas pessoas que dão opinião na internet, que colocam seus vídeos, isso tem me incomodado um pouco, acabam mascarando uma verdadeira opinião. Não é perigo, não é problema, não é defeito nenhum a pessoa ter uma opinião. O problema é quando ela toma essa opinião como verdade, e isso tem acontecido muito no mundo da internet, né? Isso tem acontecido muito no mundo da comunicação, né? Então você tem às vezes algum merchan, alguma propaganda, alguma coisa embutida dentro de uma opinião. Ou pior, né? Às vezes você tem uma ideologia embutida dentro de opinião, e isso é muito ruim. Então, a minha ideia aqui é justamente trazer para vocês aí uma opinião mais isenta e trazer algumas dicas de como navegar nessa isenção de opiniões. Quer dizer, o ponto fundamental dessa isenção é você se informar de todas as fontes possíveis, inclusive de fake news, por incrível que pareça. Quer dizer, se você está na internet, está procurando o YouTube, está procurando o Instagram, está lendo jornal, ninguém lê jornal, né? Mas está acessando alguns portais, você está em busca de informação, né? Você pode até buscar informações nos lugares mais inusitados. Tem gente que se informa pelo Tinder, tem gente que se informa na fila do banco, tem gente que se informa no ponto de ônibus. Não interessa, né? O Zap da tia. O fato é que tudo isso é informação, né? Tudo isso é uma informação, pode ser ruído, e hoje você tem muito ruído nessa informação, né? E aí o ruído vem com o ruído religioso, vem com o ruído ideológico, vem com o ruído do interesse de venda, porque todo mundo no final do dia quer vender alguma coisa. É óbvio que eu estou aqui também, se o YouTube começar a me pagar uma graninha, uma monetização, por que não, né? Mas à medida que você cria uma capacidade de observar essa informação que chega, você cria uma capacidade de filtrar aquilo que está chegando e entender o que pode ser útil ou não, isso melhora muito a sua percepção. E aí, num momento como esse, quer dizer, que a gente está vivendo provavelmente um desafio na economia brasileira que é fantástico, né? E esses desafios, cada vez mais eu me coloco na posição de que desafios são fantásticos. Esse desafio que o Trump nos coloca
de colocar uma tarifa de 50%, que não está levando em consideração só a questão comercial, mas está levando em consideração a política, né? Ele quer fazer uma interferência política dentro do Brasil, o que não significa que o Brasil já não tenha sofrido com essas interferências políticas, né? O golpe de 64, que alguns chamam de revolução, né? Teve papel, teve pitaco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre considerou a América Latina e o Brasil em particular como parte do seu quintal. E aqui também eu não tenho nenhuma visão extrema esquerda, dizer que os Yankees malditos imperialistas. Não, não. Eu gosto dos Estados Unidos, eu gosto de Nova York, é sensacional, Chicago é sensacional. Não conheço a Califórnia, mas deve ser sensacional. Então, menos, vamos diminuir um pouco isso. Mas o que está acontecendo é que efetivamente o Brasil, numa certa debandada que está dando aí para o que a gente chama de sul global, né? O sul-sul. Então, o que que é o sul global? É justamente essa lógica dos países emergentes tentando se unir, né? Isso começou com os BRICS lá atrás. E por que que eu falo lá atrás? Quem inventou o conceito de BRICS, por incrível que pareça, foi a Goldman Sachs, né? E esse conceito criado lá atrás era um conceito que buscava trazer o quê? Os países que têm uma renda média razoavelmente em crescimento, têm potencial de crescer nos próximos anos, têm uma população grande, grandes territórios e grandes mercados. E aí, quando ele junta esses países, a gente tem aí Brasil, Rússia, Índia e China, que era BRIC, né? No início, né? No começo do conceito era BRICS, né? BRIC, né? Com o passar do tempo, né, se observou ali que tem né, primeira coisa antes de passar o tempo, quer dizer, Brasil, Rússia, Índia e China, eles entenderam que aquilo, de uma certa forma, fazia sentido, né? Brasil, Rússia, Índia e China são países completamente diversos. Se você pegar a cultura, o jeito de funcionamento, a economia, como eles são, são países absolutamente diferentes, né? A gente tem muito pouco em comum, além de sermos mais ou menos pobres, sermos mais ou menos grandes e sermos mais ou menos interessados em crescer. Então, à medida que esse conceito grudou nos quatro, né, eles tomaram isso como uma oportunidade de ocupar um espaço. Até para a gente parar para pensar, o Brasil, até os BRICS, sempre foi considerado país de terceiro mundo, subdesenvolvido, né, desgraçado, pobre, e pela primeira vez a gente fez parte de um conceito muito interessante, que é o conceito de BRICS, né? Com a entrada da África do Sul, né, que foi um convite posterior, porque a África do Sul representa mais ou menos isso na África, apesar de que hoje, se eu não me engano, a Nigéria já é a maior economia africana, muito por conta do petróleo, mas a África do Sul também traz toda essa complexidade aí de um país formado dentro do colonialismo, com vários problemas crônicos, né, muito parecidos com o Brasil, talvez até piores, né? E à medida que você tem esses países reunidos, esses países formam um bloco, né? E um bloco com o olhar de defender o interesse dessas nações que estão em desenvolvimento, né? A gente está fazendo frente ao que sempre foi aí o contexto global de poder, que é o contexto de Europa e Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, sendo os preponderantes, né? E em nome dessa supremacia, principalmente europeia, desde o século XIX, muita atrocidade, muita sacanagem, muita coisa errada aconteceu pelo mundo aí. Então, os BRICS são uma oportunidade, né? E à medida que você tem governos que se alternam aqui no Brasil, e hoje você tem o governo do presidente Lula, que é um governo nitidamente mais à esquerda, mas se a gente analisar muito bem, talvez seja um governo de centro, e ele governa com um Congresso que é de direita. Se bobear, o governo Lula é um governo de direita, né? Mas não vamos entrar nesse quesito agora. Mas o fato é que há um alinhamento mais claro com esse sul global, né? O que, na minha humilde opinião, faz sentido, porque não adianta, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser pragmático, né? O Brasil, ele às vezes sofre de uma falta de pragmatismo, que é uma coisa que sobra em excesso na China, né? A China tem esse excesso de pragmatismo que é fantástico, que é o que tem levado a China, né, ao ponto que ela está hoje. Então, o Brasil fazendo parte disso, né, e acho que o fato de, por que que eu estou falando dos BRICS aqui? Porque esse fato realmente ressalta o que aconteceu na semana passada, né? A gente teve uma reunião dos BRICS aqui, o Putin e o Xi Jinping não estiveram presentes, mas é uma reunião que reafirma isso. E por trás dessa lógica dos BRICS aqui em 2025, você tem uma questão que permeia o que eu chamaria da guerra, né? A guerra que a gente vai ter aí no mundo nesse século XXI, que é a guerra pelo padrão monetário,
né? Então, toda vez que você tem um país que é líder econômico, é potência econômica, a sua moeda tende a ser a moeda principal, a moeda de referência na economia. Isso aconteceu desde a época dos romanos, isso aconteceu com a Libra até a Segunda Guerra Mundial, e o dólar se tornou o padrão da comercialização mundial, que é um grande trunfo, uma grande vantagem que os Estados Unidos construiu, né? A gente depois pode trazer mais informações sobre isso. Deixe seu comentário, se inscreva, né, se você quer algum trecho específico do que a gente está falando aqui desenvolvido de outra forma. Mas o ponto-chave é que, à medida que o dólar se tornou referência, isso criou uma vantagem muito grande para os Estados Unidos. Então, o que está por trás um pouco dessa lógica dos BRICS é uma lógica também de tirar o dólar como padrão monetário. E isso é uma coisa que, se vocês têm observado nas entrelinhas, é muito forte, né, a defesa do Trump por um Estados Unidos que talvez não exista mais. Os Estados Unidos, quando ganhou a Segunda Guerra Mundial, com outros, né, ganhou junto com a Inglaterra, com a França, com a Rússia, mas ele tinha um PIB ali que, eu não me recordo o número, era mais de 100, é um PIB maior do que a soma de todos os outros 100 países reunidos naquele momento, né? E isso demonstra que o poder relativo dos Estados Unidos tem diminuído. Hoje, ele ainda é a maior potência econômica, ele ainda é a maior potência militar, né? Ele ainda é a maior potência em termos de influência no mundo. E é usando esse rastro de influência que o Trump tenta reocupar o espaço. O problema é que esse chacoalho que ele dá, né, ele causa turbulência em todos os mercados, quer dizer, ele não está nas tarifas atacando exclusivamente o Brasil, mas ele está atacando a economia global, né? Então ele, logo depois que fez as tarifas contra o Brasil, ele colocou 30% em cima do Chile, desculpa, em cima da União Europeia, em cima do Canadá, né? No México, desculpa, o Canadá não, o México, né? O Canadá ele já tinha colocado antes. O negócio é tão confuso que a gente não sabe exatamente em que posição que está a coisa, né? Mas ele também colocou em posição sobre o cobre, né, que é um mineral que está se transformando quase no novo ouro do século XXI. Então, esse processo de tumultuar, que é muito tradicional do jeito Trump de ser, quer dizer, você coloca o bode na sala, né? Teoria do bode da sala, você coloca um bode fedido na sala, que todas as outras discussões deixam de ser a pauta do dia para ser a pauta do bode. Então, ele trabalha muito bem nessa perspectiva de criar esse tumulto, de criar essas dificuldades. Então, o Trump ele é hábil em manter a agenda sob controle. Não sabemos o quão hábil isso vai ser do ponto de vista de impacto na economia americana, porque todos esses movimentos que ele tem feito têm levado a uma piora do equilíbrio fiscal econômico americano, né? Você provavelmente vai ter aí um impacto da inflação muito grande dentro da economia americana, e é nessa perspectiva que todos nós, economistas, estrategistas, pessoas que trabalham nas empresas, estão acompanhando, porque é aí que vem o grande risco de uma recessão global, de uma crise global. Mas a coisa é tão confusa, tão bagunçada, tão complexa, que ninguém tem uma resposta sobre isso. E isso é maravilhoso. Porque quando a confusão é muito grande, quando a bagunça é muito grande, isso facilita o aparecimento de oportunidades. Então, vivemos um ambiente em que as oportunidades são infinitas, né? Principalmente porque o que estava estabelecido até recentemente vai mudar. Se vai mudar para pior ou para melhor, a gente ainda não tem essa dimensão. Mas o tumulto que a gente tem na economia mundial, nas economias locais, isso apimentado com tecnologia, inteligência artificial, novas formas de trabalho, tudo isso vai criar um ambiente em que as oportunidades, na minha visão, vão ser muito maiores do que as dificuldades. Então, a atenção a isso é fundamental, o otimismo em relação a isso tem que ser fundamental, mesmo que as notícias não sejam otimistas. E principalmente o tema do início do nosso vídeo. Seja atento com as informações que você recebe. Você não precisa concordar comigo, entendeu? Mas você pode me ouvir, assim como você pode ouvir uma série de outras pessoas, e estar muito antenado e ser muito cuidadoso em observar
que tipo de informação que eu quero levar para minha vida. Cuidado com o que vem de grupos fechados, cuidado com o que vem de igreja, de religião, de grupo de amigos, de grupo da família, de YouTubers, de pessoas que estão nas redes sociais. Observe, essas pessoas têm interesses, todos nós temos. Então, quais são os interesses? Mesmo que haja interesses, os interesses são legítimos, é óbvio, todo mundo precisa pagar suas contas, todo mundo tem seus boletos para pagar, mas cuidado com todo esse, eu diria, essa ideologia que vem junto, seja de esquerda, seja de direita. Cuidado com aqueles que querem te levar a pensar de um jeito que não necessariamente é o jeito que você concorda e que você pense. E o mais lindo da opinião é que se você assistir uma opinião de alguém que você não concorda e essa opinião for útil para você, é uma excelente oportunidade de você raciocinar, pensar sobre isso e tomar uma outra atitude, né? Muito prazer em falar com todos vocês. Estaremos aqui diariamente. Meu nome é Carlos Honorato e até a próxima.